no museu da memória do cerco de Leningrado. Vou falar bem baixinho aqui. A gente está no museu da memória do cerco de Leningrado. Vou falar bem baixinho aqui. Então tem várias reconstituições aqui, assim, do cenário. Tem muitas cartas aqui, diários também, que as pessoas estão deixando. Um pequeno diáriozinho. Pessoas que morreram, provavelmente. Esse morreu, ó, 43. Isso é uma ração de 120 gramas, 125 gramas de pão. Era a ração diária. Quando tinha, né? Eu acho. Cartão de racionamento de pão. Todos esses. Racionamento de carne, cartão de racionamento de carne, ó, e manteiga, né? Eu acho gordura, não sei. Nós chegamos ao museu, ao cerco de Leningrado, e imediatamente fomos procurar a bilheteria para comprar o ingresso. E já fomos informadas por um senhor que lá estava, dizendo que o museu é gratuito, que é um museu histórico, então não era um museu pago. Nós não entendemos muito bem, mas entendemos que não era pago, então é um museu gratuito. É claro, os russos eles têm muita preocupação em preservar a memória da sua história, né? E não se pode esquecer que o cerco a Leningrado durou mais ou menos quase 900 dias, terminou em torno de 1944, portanto, antes do fim da guerra, mas ele sinaliza esse término, essa vitória sobre os nazistas, sinaliza um certo enfraquecimento da empreitada nazista na região. Morreram, no entanto, não se sabe direito, mas pode-se dizer que em torno de 1 milhão de pessoas, de civis, nessa cidade, o que não é pouca coisa. Também o museu mostra a dificuldade das pessoas em viver esse cotidiano sob o cerco. Então, pegando água de rio, cavando no gelo para tirar água, e como mostram as fotos, e o museu recria, em certa medida, o ambiente bastante opressivo dos bombardeios. Interativo, né? Interativo, né? Não é. Essa parte da cidade parece que resistiu. Aqui são as roupas dos camaradas médicos, eu acho. Ou isso aqui deve ser uma roupa camuflada de neve, né?
povo tá rezando, triste, não tá não, tá tudo olhando no celular. Ó, uma nova folhinha. São registros, né? O Mar Báltico, eu acho. Aqui a Finlândia, né? Em cima. E aqui, aqui é São Petersburgo, toda cercada, né? E aqui tá o Lago Ladoga, que era o único lugar por onde chegava alguma comida, por aquele estreitozinho ali, ó. Ou evacuava-se pessoas também por aqui. Quando o lago estava congelado, né? Eles vinham de caminhões de comidas, mas não era o suficiente, óbvio. Eu vou escrever em russo, Brasil, olha. De visitas. Vou deixar o autógrafo. Como é que é o S, né? É o Museu do Cerco de Leningrado. Tem bastante documento, né, sobre... Tem bastante documento, tem cartas, tem fotografias, tem pedaços de armas e reconstituições. É legal, vale a pena ver. Eu acho que você grava aqui, que eu não consigo mais pegar no mapa para saber qual que é o nome mesmo do lugar. Depois a gente fala, entendeu? Tá. Agora também eu vou falar. Eu já vi o Alegrande, que eu já vi não sei o quê, do Micaíla, eu vi, e sei lá o quê. Depois a gente olha. Já me perdi aqui. Os dedinhos. Ó, ali está. Eu acho que essa é a igreja do sangue derramado. Assim espero. Porque o Google Maps se recusa a funcionar com esse frio. Só entrando em algum lugar para olhar. Aqui em todo lugar tem banheiro público. Custa 50 rublos. 50 rublos. Para utilizar. R$2, R$3. É isso, né? R$2,50, mais ou menos. Уважаемые петербуржцы и гости нашего города, в часовне музея Спаса.
mosaico, né? Todas essas imagens aí em cima são todos mosaicos, tá vendo? Mosaicos. Eles gostam muito de mosaico. Um monte de pedrinha, né? É mosaico. Que trabalho. Esse aqui também é um mosaico. Набирались пресса, когда в монастырях, который находится на горе Афон, так и размаряли. O altar fica atrás daquela porta e as pessoas que vêm na igreja, elas não podem entrar, só os religiosos, né? O padre, né? O padre ortodoxo. Entram pro lado de lá. E mesmo parte da missa parece que ocorre ali, mas ninguém entra. O pessoal fica aqui de fora, só ouvindo. Não sei, a gente já vê uma missa pra ver como é que é. Aqui essa igreja já é praticamente um museu, né? As pessoas vêm, tá cheio de excursão, não precisa cobrir a cabeça. No entanto, tem missa às 7 horas da manhã, me falaram. Aí você não paga pra entrar, inclusive. Às 7 horas quem aguenta, né? Aí é difícil. Nem que tivesse calor. Olha o altar que bonito. A cúpula. E aqui está o túmulo do Alexandre II. Tem aqui. Eu não sei se ele exatamente está enterrado aqui. Aqui não diz, mas essa igreja foi construída no lugar em que ele foi assassinado na rua. Parece que era um czar bastante liberal, inclusive parece que ele suspendeu o regime de servidão que havia nas propriedades rurais. Então, servidão quase como uma escravatura, por exemplo. O sujeito vendia a sua fazenda e com ela se vendiam os servos também, que moravam lá, recebiam pelo seu trabalho, tudo bem, mas eles eram parte da propriedade, né? Tipo agregado. Então, parece que ele aboliu isso, mas, no entanto, estava crescendo vários movimentos revoltosos e havia esse hábito de provocar atentados, né? Parece que ele sofreu atentados, em torno de 7 atentados. E já tinha até um místico que previu que ele ia morrer no atentado. E aí lá pelo 6º ele falou, não vou morrer nada, já sofri tantos atentados e tal. E um belo dia ele estava andando na sua carruagem e veio um terrorista, né? Um revolucionário para provocar um novo atentado. Parece que ele não conseguiu da primeira vez, mas na segunda ele conseguiu. Inclusive ele próprio morreu, explodiu uma bomba. Eu não sei se ele era um tipo suicida mesmo ou se foi um acidente, mas morreram os dois. O Alexandre II foi imediatamente levado para o Palácio de Inverno e no mesmo dia morreu. Então construíram essa igreja aqui. Ó. E esse é o monumento, sei lá como é que se chama, Baldaqui. Aqui na saída da Igreja do Sangue Derramado, nós nos confrontamos com esse mercadinho. Cheio de coisinhas bem interessantes. As coisas não têm preço, a gente tem que perguntar.
né? Os dois, bacana. Хотя можно... Сколько нет? Сколько нет? Mais lembrancinha. Dentro, olha, velho. Eu não vi uma pessoa de guarda-chuva aqui, nem quando chove. É tão fino, né? A chuva. É. Os casacos são impermeáveis. Será que tem cachepô por aí? Não tenho vontade de comprar nada. Você tem vontade de comprar alguma coisa? Não. Olha a luvinha. Mas eu acho que não vamos comprar aqui, não. No mercado, lá no... Ali tá um café cinza. Realmente não tem uma sujeira no chão. É impressionante. Ao longe já desponta o café Singer. Olha só, dá até pra fazer um... É um dos inúmeros rios que tem, né? Eu não sei como chama especificamente esse aqui, depois a gente vê. Eles todos vêm do Nieva, que tá lá. Que por sua vez vem do Mar Báltico. Neva, onde está o cruzador Aurora. Exatamente. E se você quiser sentir uma sensação do cruzador Aurora, é só segurar aqui. O quê? Se você quiser ter lembrança do cruzador Aurora, alguma coisa, é só segurar nesse ferro. Olha o café cinza. Que a gente não vai, pelo menos não hoje. Mas nem tá nos nossos planos, né? Não. Pode parecer que é um passarinho, mas é um menino com um apito na boca, imitando passarinho. Saindo do Museu do Cerco, dá para ir a pé até a Igreja do Sangue Derramado, que aliás é uma das mais bonitas que a gente já viu até agora. E dali é bem rápido para chegar no prédio da Singer, ou Singer, que é aquele prédio das máquinas de costura, etc e tal, que a gente já falou no outro vídeo, onde tem uma livraria. Bom, esse percurso dá mais ou menos quase 2 quilômetros, o que não é muito fácil de andar na neve, porque, enfim, a gente além de gelado fica escorregando toda hora, mas se a gente conseguiu, eu acho que vocês conseguem. E por isso merecemos um like no final desse vídeo, né não?
enxergar quanto custa aqui, que eu tô sem óculos. 550. 550? Deixa eu ver.